eu devo ser batizado em qual religião? Eu sou Valdir Camilo, eu sou cristão, sou pesquisador da Bíblia e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. Muitas pessoas, quando pensam em batismo, elas relacionam isso com uma religião, com uma denominação cristã. Inclusive, eu recebi aqui a pergunta da Neide Messias, e ela falou o seguinte: irmão Valdir, e o batismo na água, igual Jesus fez? Os cristãos têm que se batizar na água, mas como se não precisa frequentar uma religião? Então, respondendo, Neide, primeiro a sua pergunta, né? Tem que se batizar na água? Sim, os batismos da Bíblia são feitos na água, né? Até Jesus falou em João 3 e 5, né, que se a pessoa não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água, o batismo, né, batizar na água, e do Espírito, porque a pessoa, ela recebe o Espírito Santo e ela é ungida com o Espírito Santo, ela é designada pelo Espírito Santo, tá, para fazer a obra de Deus. Então, realmente, todos os batismos na Bíblia, né, batismos literais, né, são feitos na água, tá? Agora a pergunta é, mas como, né, se não precisa frequentar uma religião? Então, vamos lá. Primeiramente, o texto de Gálatas, capítulo 3, vamos ler, aliás, eu vou ler aqui um outro texto, é Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Vou começar com esse texto aqui, onde Paulo falou o seguinte: pois vocês foram sepultados com ele, com Jesus, no batismo dele, e pela sua relação com ele foram também levantados junto com ele por meio da sua fé. Então veja, a gente não é batizado em uma religião, em uma denominação religiosa. Aqui o texto mostra que nós somos batizados em Cristo, e não em uma igreja. Então o batismo é feito em Cristo. Você não entra em uma relação com a religião, você entra em uma relação com Cristo, e por meio de Cristo com o Deus Pai Jeová. Como o próprio texto diz aqui. A Bíblia fala sobre ser batizado em Cristo, tá? E quando você é batizado em Cristo, então você entra numa relação com uma pessoa, com Cristo. Por meio dessa pessoa, com outra pessoa, que é o Deus Pai Jeová. Ok? E você se torna também filho, filha de Deus. É importante entender isso. Não é membro de uma religião, mas filho, filha de Deus. Eu até vou ler aqui o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são, de fato, filhos de Deus por meio da sua fé em Cristo Jesus. Veja que, para se tornar filho de Deus, você tem que crer em Cristo, ter fé em Cristo. Então, o próprio texto diz, o que torna você filho de Deus é a sua fé em Cristo Jesus. Então, você se torna um filho de Deus, não um membro de uma religião. E aí, em Romanos 8, 14 e 15, fala aqui: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Vocês receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba significa, é uma palavra em aramaico, significa papai. Então, nós recebemos um espírito de adoção porque fomos adotados como filhos espirituais de Deus, podendo chamar Deus de papai. Olha que interessante. E para completar, Gálatas 4, 6 e 7, nos diz aqui: assim, visto que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, e o Espírito clama: Abba, Pai. De modo que você não é mais escravo, mas filho. E se é filho, então Deus também o fez herdeiro. Quer dizer, você só é herdeiro de tudo se você for filho de Deus. Inclusive herdeiro da terra, né? Mateus 5,5 fala que os mansos herdarão a terra. E você só se torna herdeiro da terra se você for filho de Deus. Não tem outro jeito. Tá? Então, o que o batismo simboliza? Né? Ele é símbolo de uma nova relação com Deus por meio de Cristo. Né? É uma morte para uma velha vida, aquela vida que você tinha sem Deus, e o nascimento para uma nova vida em comunhão com o Pai por meio de Cristo. Né? Por meio de Cristo, nós nos tornamos filhos do Pai Celestial. Então, conclusão: o batismo não é um ingresso em uma igreja humana. Né? O batismo é uma aliança íntima com Cristo, e por meio dele, uma reconciliação com o nosso Criador, o Pai Celestial. Ok? Espero ter ajudado você, Neide, e também outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Se você fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas também. Ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.